Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar, vamos começar os avisos da casa aqui, os dias de atendimento que tem. Na segunda-feira, atendimento fraterno, a partir das 7h15 às 19h50. Tem o passe nesse dia também, das 19h30 às 19h50. E depois tem uma leitura do Evangelho, a partir das 20 horas. Quem tiver precisar conversar, precisar de desabafar, querer conhecer mais sobre a doutrina, estamos aí de portas abertas na segunda-feira. Terça-feira é o dia que tem a palestra. Tem o passe a partir das 7h30 até as 7h55 e tem a palestra a partir das 20 horas. As outras atividades da casa também tem a yoga no sábado, das 9 às 10, e no domingo tem a evangelização, das 9h30 às 11. Nesse dia também tem passe, das 9 às 9h30, e palestra das 9h30 às 10h30. Aí tem a biblioteca também, volante, se quiser conhecer mais sobre a doutrina, quiser ler, expandir o conhecimento. Tem os livros ali, você pode pegar emprestado, você põe seu nome, o livro que você pegou, e quando terminar, pode ler no seu tempo. Depois devolve para a gente. E no dia 10/5, né, vai ser o chá beneficente, que tem 2 vezes por ano na casa. Aí estão todos convidados. Quem não conhece, quem nunca veio, quiser participar, fica à vontade. Tem os convites lá na frente. É só falar com o Eduardo. E agora, para começar, eu convido a todos a fechar os olhos e levar o pensamento em prece, pedindo paz e serenidade nessa noite. Ó Pai, envolva-nos com a sua luz. Permita que as energias positivas da espiritualidade superior possam adentrar esse recinto, envolvendo cada pensamento, cada sentimento, em todos os momentos. Permita que a sua paz nos envolva, que a sua luz nos direcione no caminho do bem, da reflexão, que possamos buscar um discernimento maior acerca das verdades espirituais trazidas à luz da razão pela doutrina espírita do seu Evangelho, Mestre. Permita que tenhamos paciência com a nossa própria incapacidade de compreender as verdades. Permita que a gente possa refletir sobre os nossos passos, sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, que a gente possa buscar um direcionamento mais tranquilo para os nossos dias, buscar um sentido maior para a vida, além da ilusão material. Permita que a sua paz nos guie, nos direcione e nos envolva, que possamos refletir naquilo que é importante e naquilo que nos fortalece. Que assim seja. E muito se fala no meio espiritualista sobre transição planetária, é uma coisa recorrente em todas as correntes espiritualistas, né? E isso é uma coisa que o Espiritismo já trouxe para nós há muito tempo. Na pergunta, no capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando Cristo mesmo diz que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá
onde eu estiver, aí estejas também. O que ele quer dizer? Quer dizer que a vida aqui não é a única vida que a gente tem. A vida aqui é um aprendizado, é uma passagem onde a gente se prepara para a vida verdadeira, a vida maior. E também quer dizer que o sofrimento que a gente tem, ou a felicidade que a gente encontra quando o ciclo do nosso corpo físico chega ao fim, depende daquilo que a gente fizer. Porque se eu for uma pessoa boa, eu vou merecer alcançar a felicidade. Mas se eu só praticar o mal, vai ter uma consequência. Aqui ele diz que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Essa é uma parte que eu acho muito linda do Espiritismo, que ele traz uma razão maior para a existência, traz um motivo maior para tudo que a gente vê. A ciência descobriu que tem muitas galáxias, infinitos planetas. E qual seria a razão de tudo isso existir se só tivesse vida aqui, num planetinha minúsculo, pequenininho, um planetinha que é menos do que uma poeira cósmica, perto de tudo. Agora, com esse telescópio novo que eles lançaram aí, o James Webb, eles estão conseguindo ver a galáxia, o espaço profundo. E se a gente não consegue ver, é porque é do mesmo jeito que a gente não consegue ver o espírito, a vida espiritual, porque a gente não tem a capacidade e nem o merecimento para ver isso. É por isso que a gente não tem contato com eles. E também, se eles se apresentassem para a gente agora, muita gente ia ficar horrorizada, né? Porque o pensamento humano ainda está muito limitado naquilo. Porque a Terra ainda está ainda é um mundo onde o mal domina. Aqui ele explica que existem diferentes categorias de mundos habitados. Ele diz que todos os mundos são habitados, porque Deus não podia fazer nada à toa. Ele ia criar um universo grandioso, com vários tipos com muitos planetas, só para deixar iluminar a nossa noite, só para falar que fez uma coisa bonita, para agradar a nossa vaidade, não. Cada mundo tem uma progressão. O espírito começa simples e ignorante e vai evoluindo. E conforme ele vai evoluindo, ele vai passando para um mundo mais adiantado, mais belo. E cada mundo está num grau de desenvolvimento. E a Terra está no grau de mundo de provas e expiações. É onde já não tem as primeiras encarnações do espírito. É onde o espírito já adquiriu algum conhecimento. É onde ele já tem uma certa conhecimento da vida. Inclusive na pergunta 172 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, a espiritualidade: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Aí ele responde: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos aqui não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Porque quando o espírito é primário, ele vai só pelo instinto, ele só precisa sobreviver. Mas conforme chega no estágio que a gente está, a gente vive num mundo onde o mal domina, onde o fraco esmaga o forte, esmaga o fraco, e onde parece que a injustiça domina o mundo. A gente vê isso, sempre viu, sempre foi assim na Terra, porque isso é um estágio que a gente tem que passar. A gente ainda está num mundo que a gente precisa expiar o erro passado e passar pela provação para a gente crescer espiritualmente. E também tem essa outra pergunta, 173.
A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para o mundo superior. Então, quando a gente acha que está tudo injusto, que a gente não merecia estar aqui, não, a gente está no mundo certo que a gente precisa estar. Porque a gente tem essa sintonia ainda. A gente ainda tem um lado negativo dentro da gente ainda é orgulhoso, a gente quer tirar vantagem em cima dos outros. E para a gente merecer ir para um mundo melhor, a gente tem que crescer moralmente, crescer em espírito. Não adianta você querer, de uma hora para outra, achar que vai virar santo, Não, é um processo demorado. Igual tudo na natureza é processo evolutivo. Da mesma maneira que uma árvore a semente não vira uma árvore do dia para a noite, a gente também não vai virar um espírito evoluído de uma hora para outra. Mas se a gente tiver perseverança e buscar seguir o caminho correto, aquilo que Jesus veio nos ensinar, a gente adianta, vai a passos largos. Ou a gente pode ficar indefinidamente no sofrimento, atrasando a nossa evolução. Isso já é um sofrimento. E aqui é a questão: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro que já viveram? Sim, com demissão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitem alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meios de se adiantarem. Mas não pode dar-se também por expiação? É a pergunta 178A. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. É igual a gente está aqui. Se a gente se obstina no mal, como tem a progressão dos mundos, o mundo vai passando por um estágio mais evoluído. Se a gente se obstinar no mal, sabendo que todo conhecimento está aí disponível, ninguém pode alegar que não sabia, que não tem conhecimento de nada. E quando chega a hora que o mundo passa para que a Terra está próxima de passar para essa nova fase, aí pode ser que a gente volte para o mundo mais inferior, se a gente não tiver melhorado moralmente, se a gente não tiver condições de seguir a evolução do planeta, da coletividade como um todo do planeta que habita ele, a gente pode voltar para um mundo mais atrasado, um mundo que provavelmente vai estar na antiguidade, no começo da história. Pode ser que seja um mundo onde a gente vai encarnar, um mundo onde as pessoas vivem na caverna, vivem em tribos, onde aqueles grupos nômades, tudo que a gente estuda em história, a gente pode voltar para o mundo daqueles. Mas também depende da gente, se a gente fizer a nossa parte, buscar compreender aquilo que o Cristo veio trazer para nós, se melhorar, se renovar, a gente pode merecer também ir para um mundo melhor do que esse, um mundo mais evoluído, um mundo mais iluminado, onde o mal não domina, onde as pessoas não são injustiçadas, aparentemente. Porque tudo na lei de Deus tem uma razão. Às vezes a gente acha que acontece alguma coisa na nossa vida injustamente e se revolta, mas isso é um traço de inferioridade moral, porque se a gente refletir e pensar bem, a gente ainda é muito errado e provavelmente aquilo traz uma lição para a gente. Mas se a gente se revoltar, a gente piora a situação. E quando a gente busca com resiliência ver o que aquilo trouxe para nós de lição, a gente cresce e se renova.
E quando outras pessoas parece que ficam estacionadas naquilo e a gente consegue superar, a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho. E aqui ele também fala que a terra espanta-se encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado, que dá uma ideia falsa. Porque a gente só vê aquilo que a gente está passando. É preciso considerar que sobre a terra não se vê a humanidade, mas só uma pequena fração. Porque toda a humanidade não está aqui, aqui é só uma pequena fração. É como ele fala, que a terra é como se fosse numa parte de uma cidade, ia se fazer uma falsa ideia de uma cidade, se fossem julgados pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vê senão doentes estropiados, numa prisão forçados se vê em todas as torpezas, todos os vícios, regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são fracos e sofredores. E aqui ele resume como se a terra fosse isso mesmo, como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque a gente ainda está nessa faixa de evolução. A gente ainda tem que aprender com o nosso erro para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente buscar as qualidades morais. E nessa grande diferença dos mundos inferiores e superiores, não tem uma classificação absoluta, que ele diz que a gente vai tomando a Terra mais ou menos por parâmetro, aí a gente vê que tem mundo que é inferior ainda, mundo que é das primeiras encarnações, tipo um mundo como se estivesse na antiguidade, na idade da pedra ainda, onde as pessoas ainda vivem, não tem muita noção moral, tudo é pelo instinto, tudo é primitivo. E também ele fala dos mundos de provas e expiações, que é aqui a terra. Que vos direi dos mundos de expiação que vós já não conheceis, que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, porque a gente vê que tem muita gente inteligente, destinada à encarnação de espíritos apenas saídas da mão do Criador. A gente sabe que a Terra não é mais um mundo primitivo, porque a gente já tem tecnologia, já tem conhecimento, já foi explicado para a gente. E também tem os mundos regeneradores, aqueles que já passou por um novo estágio, onde o mal não domina. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. É para esse estágio que a Terra está caminhando lentamente. Já vem caminhando há um tempo, mas agora está num processo mais claro. Você pode ver que hoje em dia é bem diferente de antigamente. Hoje já está aberto a muito conhecimento, a muitas informações, já está mais amplo o modo de vida. Antigamente não se falava em direitos das pessoas, de pessoa que gosta de defender os animais, defende a natureza. Todos os grupos, era aquela coisa mais atrasada, né? E também tem os mundos felizes. Aqui ele fala que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere.
A própria destruição que parece aos homens o termo das coisas não é senão o meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e alguma coisa se torna em nada, e coisa alguma se torna em nada. É igual a física fala, que nada se perde, tudo se transforma. Nada acaba. Quando o corpo da gente falece, o espírito desperta e o corpo retorna aos elementos da terra. E na lei de Deus tudo é assim, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Na nossa limitação a gente não consegue perceber nisso, porque a gente ainda está bem atrasado. E tem um trecho aqui que é da Revista Espírita de 1900, edição de março de 1858, onde ele pergunta para os espíritos que moravam em Júpiter, eles dão uma noção para a gente de como a vida é lá, e para a gente fazer uma comparação de como é a vida no mundo já feliz. Eles falam que Júpiter, de todos os planetas do sistema solar, é o mais adiantado sobre todos os aspectos. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos de segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, mas também na sua constituição física, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Então ele fala que já teve espírito que habita lá, que já veio encarnou aqui na Terra para trazer conhecimento, para trazer lições, para trazer exemplo para a gente. E são espíritos que trouxeram essas informações para o Kardec. Para a gente comparar como é viver aqui na Terra e como é viver no mundo mais feliz. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma. Eles também têm um formato humano, assim, só que é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um lugar a outro, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Compreendemos então que os habitantes de Júpiter podem volitar, ou seja, voar. Não precisam percorrer distâncias caminhando, embora o pudessem. Só por aí a gente já tem uma noção de que se a gente se esforçar, se a gente buscar se renovar, se equilibrar, buscar praticar o bem, a gente pode merecer morar num lugar desse. Imagina você não ter que... Você está num lugar onde não tem sofrimento à toa, onde o mal não predomina, onde o forte não quer esmagar o fraco, onde não tem injustiça social, não tem miséria, não tem fome, não tem guerra. Todo mundo vai querer ir para um lugar desse, mas só depende da gente merecer. E tanto que a ciência diz que é como se fosse um planeta gasoso. Eles dizem que é um planeta gasoso, porque a matéria deles é tão sutil, já está tão sublimada, que a matéria é como se fosse tão leve quanto o ar para eles. Para a gente ver que tem diferentes graus de evolução também, como ele fala aqui, que tudo evolui, tanto o reino animal, os homens, tanto quanto o reino mineral. E daí que a matéria lá é mais sutil, é mais leve. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição. Quando uma pessoa morre lá, não tem sofrimento, não precisa enterrar o corpo. O corpo se desfaz de forma sutil, de forma tranquila.
A desencarnação não é como a nossa, que precisamos enterrar os corpos. Lá, quando há o desencarne, os átomos do seu corpo se dispersam e retornam à natureza. A alimentação está em relação com a organização etérea. Não seriam suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte deles aurem no ambiente cujas emanações nutritivas aspiram. Eles já estão num estágio tão evoluído que eles se alimentam só um pouco de frutas e plantas, mas a maior parte eles absorvem da espiritualidade mesmo, do sol. Eles já estão num grau de evolução muito maior. A duração da vida deles é proporcionalmente muito maior, equivale a 5 dos nossos séculos. E o desenvolvimento também é rápido, e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Isso da gente também ter que nascer, um bebê frágil e fraco, para a gente poder evoluir, também é um traço da nossa inferioridade, porque se a gente volta de uma família já com tudo aquilo que a gente tinha, com todas as nossas tendências, a gente não vai conseguir despertar nos nossos pais o amor maternal, paternal. E lá não. Lá o espírito nasce, passou 6 meses, já é adulto, como se tivesse uma pessoa daqui 30 anos. Sob esse envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento. Lá eles não precisam falar verbalmente igual a gente, assim, usar a garganta, precisar do ar para... Não, lá eles já estão num grau de evolução que só pelo pensamento eles se comunicam. Igual no mundo espiritual. Lá já está tão evoluído que a vida carnal lá já é parecida com a vida espiritual. A mediunidade para eles é uma coisa natural, assim como a comunicação dos espíritos. Ocorre à luz do dia o pensamento. A intuição que tem do futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Vêm-na chegar sem temor e como simples transformação. Até os animais lá são mais evoluídos, não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem. Seu corpo mais material prende-se à terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida do que as dos nossos animais. A estrutura dos seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. Os animais nesse planeta são mais inteligentes que os que possuímos aqui na Terra e são auxiliados nos trabalhos manuais, realizando serviços essenciais para o povo. Lá já é tão evoluído que os animais, tipo, que tem aqui, igual tem aqui na Terra lá, ajuda já as pessoas, já tem uma inteligência maior. E lá as pessoas defendem os animais, ajudam eles a evoluir. Não é igual aqui que a gente tem que se alimentar da carne dos animais ainda, a gente está no processo ainda bem atrasado. Mas é isso, depende da gente querer mudar, da gente querer progredir. Porque tudo progride. A gente querer ficar estacionado no tempo já é uma coisa penosa que faz a gente sofrer. Porque ninguém quer ficar parado. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir. É igual ele fala aqui, os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode querer não fazer nada do que é certo, nada do que precisa, mas aí a gente vai sofrer por muito tempo. Aí o planeta evolui, a gente é obrigado a ir para um planeta atrasado. Se aqui a gente vai reclamar que a gente tem luz elétrica, tem TV, tem internet, tem carro. Imagina se eu voltar para o mundo que ainda está na idade da pedra ainda, que ainda não tem arado, você vai ter que sobreviver, você vai ter que lutar com os animais, lutar pela sobrevivência.
não vai ter... É complicado. O sofrimento vai ser grande. Vai ser uma prova grande. E aí a gente vai ter que usar a inteligência que a gente tem para ajudar eles a evoluir. Porque na bondade infinita de Deus, Ele vê que Ele não vai destruir a gente. Ele não vai condenar a gente ao eterno sofrimento como muitas religiões usaram do medo para manter as pessoas acorrentadas naquilo. Ele ia ser muito justo se a sorte da gente tivesse eternamente destinada a só uma vida. Você nasceu, você vai viver, e se você foi uma pessoa boa, você vai para o céu, ficar em contemplação eterna, sem fazer nada, e se você morrer, você vai queimar no inferno eternamente. Ia ser muito cruel, mais cruel do que os deuses da antiguidade, se isso fosse verdade. Não ia ter justiça nenhuma nele. Mas como a gente compreende que Deus é todo justiça, todo sabedoria, a inteligência suprema de tudo que existe, a gente sabe que cada pensamento, cada ato, cada palavra que a gente fala tem uma consequência, tem uma reverberação na vida. Se não agora, no futuro próximo. E quando a gente só procura satisfazer aquilo que agrada, só fazer as coisas erradas, dar vazão só para o sentimento negativo, só para a maldade, só querer tirar vantagem de todo mundo, porque todo mundo faz. O mundo é assim, a humanidade está assim, ainda tem essa consciência. Muita gente quer só tirar vantagem dos outros. E acha que tem que fazer tudo mesmo e curtir porque a vida vai acabar e não vai levar nada, mas é mentira. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma... O Espiritismo vem trazer para a gente justamente isso, que o sofrimento que a gente encontra quando a gente desencarna é justamente isso, consequência de tudo aquilo que a gente faz. Porque ia ser muita injustiça de Deus dar o livre-arbítrio para a gente e não ter consequência nenhuma. A gente é livre para fazer o que quiser, mas tudo tem uma consequência, porque tem a responsabilidade que o livre-arbítrio traz. A gente pode escolher fazer o que quiser da vida, mas tudo vai ter uma consequência. Se a gente só buscar fazer, não desenvolver, não crescer, se a gente quiser não trabalhar e ficar só na rua pedindo, a gente sobrevive. Alguém vai dar comida para a gente. Mas a gente sabe que a gente tem que procurar uma coisa melhor, uma coisa maior. Porque é o instinto humano de sobrevivência, a gente querer o melhor para a gente. A gente está aqui só de passagem nesse mundo. Vai ficar um breve momento para o espírito. Mas a gente quer estar o melhor que a gente pode estar aqui. E nessa ânsia, nesse sentimento de querer o melhor, a gente também tem que querer buscar um sentido maior e querer estar bem espiritualmente. E para isso a gente precisa buscar o conhecimento, discernir sobre aquilo que Jesus veio trazer para a gente, que a gente não compreendeu nada ainda, né? E Kardec veio ajudar a gente, a espiritualidade superior veio ajudar a gente a entender isso melhor, para a gente poder refletir mais, compreender e tentar pôr em prática, para a gente merecer habitar um mundo melhor. Porque se a gente se melhorar, a gente vai melhorando o mundo, devagarzinho. O mundo vai passar por um estágio mais evoluído, quando a maior parte das pessoas tiver uma consciência já de querer melhorar. E é uma coisa que a gente vê já há algum tempo. Como se a consciência coletiva de todo mundo já tivesse no estágio já mais evoluído do que estava. Porque hoje em dia, quando estoura uma guerra, é uma comoção. Quando acontece uma tragédia, todo mundo fica chocado. E é mais ou menos isso. Depende da gente. Só depende da gente merecer, melhorar, querer crescer, evoluir. E a gente evoluindo, a gente também ajuda na evolução coletiva do planeta. E
Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso que eu queria falar, mas não era bem isso, mas era meio por aí, que depende da gente, não depende de ninguém, não depende de religião, governo, de outra pessoa, depende só de você encontrar sua felicidade. Está nas suas mãos, na sua capacidade de buscar em você o caminho. Como todos já vieram dizendo ao longo do tempo, está dentro de você a chave da felicidade. Você vai crescer e buscar em você o caminho da renovação. Você tem a força para isso. Quando você compreende as lições, quando você põe em prática, pratica a caridade, você busca se conhecer, você ilumina, quando você ameniza seus sentimentos, você não tem mais sentimento de ódio, de rancor, você é grato, você tem uma força de vontade para superar as dificuldades. Você vê que os problemas te ensinam alguma coisa, você começa a compreender e crescer, isso vai iluminando o seu espírito, como gotinha. E vai demorar um tempo, uns milênios, quem sabe, depende de cada um, da nossa força de vontade, para a gente merecer habitar um mundo mais evoluído, mais tranquilo. Porque é o sentido da vida, a gente buscar ser feliz, buscar Deus, buscar renovação. E está nas nossas mãos a força para conseguir isso. É isso que o Espiritismo vem trazer para a gente. Que a gente pode criar a nossa felicidade, pode criar um futuro melhor, pode criar uma vida melhor, se a gente começar agora a mudar nossos passos, nossa forma de pensar, mudar a forma como a gente encara a vida, ter mais responsabilidade, ter empatia, humildade, caridade, refletir sobre cada coisa, ver tudo que você pensa, tudo que você fala. A palavra tem poder, a palavra constrói, a palavra destrói, depende da força que você dá para ela. E se a gente quiser, a gente consegue mudar o mundo mudando a gente. E está nas nossas mãos aí fazer isso, dentro das nossas possibilidades. Mas se a gente tiver força de vontade, pelo menos a nossa forma de ver o mundo já mudando, já é um grande proveito, porque você pode ficar reclamando, você pode ficar revoltado, você pode fazer um monte de coisa errada, mas isso não vai resolver nada. O que vai resolver de verdade seus problemas, sua vida, quando você pôr o pé no chão, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse planeta, passando pela dificuldade, aprendendo na carne pelo sofrimento, que você tem capacidade de superar, que você pode alcançar a felicidade fazendo por próximo aquilo que você queria que fosse feito para você. É tipo isso mesmo que eu queria falar. Então, vamos agora elevar os pensamentos. Relaxar, fechar os nossos olhos. Elevar o pensamento ao nosso Pai Celestial, Mestre Jesus. Permita que o discernimento do seu Evangelho adentre nossa mente, fazendo morada em nossos corações, que a gente possa sentir a luz do seu amor a cada momento da nossa vida e que possamos compreender a necessidade de amar e de servir ao nosso próximo, transformando nossa realidade. Que a serenidade desse momento possa nos envolver e nos fortalecer. Que possamos levar essa paz a todos os nossos lares, a todos os nossos familiares, nossos ambientes de trabalho,
a todas as pessoas que convivem conosco, também as pessoas que nos perseguem, que não gostam da gente, que a gente tem alguma desafinidade, que a sua luz possa envolver e fortalecer a cada um de nós, Mestre. Que possamos, a cada dia, superar um pouco mais as nossas fraquezas, que possamos aprender a refletir mais profundamente sobre as lições do seu Evangelho e que possamos ser mais amigos, ser mais irmãos, mais companheiros, tentar ver o próximo como uma extensão de nós, deixar de lado o orgulho, a vaidade, buscar ser mais humano, mais compreensivo, mais compassivo, ter mais humildade, buscar compreender as dificuldades do nosso próximo. Que a paz e a luz que provém de tudo que nos trouxeste, Mestre, possa iluminar os nossos pensamentos, fortalecer a nossa fé, nos renovar a cada dia, trazendo serenidade, paciência para superar as dificuldades que a gente mesmo cria. Que possamos dar as mãos ao invés de julgar, que possamos ouvir mais e procurar ver menos os defeitos das pessoas. Que a sua luz possa direcionar o nosso pensamento e a gente possa buscar na prece uma forma de se aproximar de Deus. Que essa luz possa envolver cada coração aqui presente, cada familiar, cada espírito encarnado e desencarnado. Que a sua paz possa nos envolver, Mestre. Que possamos levar essa paz a todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados. Que possamos levar a sua paz e a sua luz a todos os nossos irmãos de humanidade que passam por provações maiores do que a nossa. Que possamos vibrar paz e cura aos irmãos que estão nos hospitais, aos irmãos que estão encarcerados, aos irmãos que estão ainda perdidos nas ilusões, nos vícios, em todos os males e vicissitudes que os impedem de ver a sua grandeza e a sua paz. Que essa luz possa nos envolver a cada dia e que possa nos fortalecer a cada momento. E que a serenidade da prece possa nos engrandecer a cada momento e quando a gente se sentir perdido, possa encontrar na prece o caminho da tranquilidade, o caminho da renovação e da paz. E para encerrar com a prece que nosso Mestre nos ensinou, convido a todos nesse momento para que oremos o Pai Nosso, pensando em todos os que sofrem mais do que nós e como a gente já é abençoado só por ter saúde, só por poder enxergar, ouvir, falar, respirar, ter um alimento, ter um teto, ter um trabalho, ter a oportunidade de aprender, de se desenvolver. Que a gente possa levar essa paz a todos que passam por dificuldades maiores que a nossa. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal.
porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja. Que a gente possa levar essa paz para os nossos lares e se fortalecer hoje e sempre.